Olá, sexto ano, eu sou a professora Jéssica Burle, professora de Ciências. Vamos continuar a estudar o capítulo 7, Tecidos. O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Nessa aula de número 14, nós vamos estudar o tecido muscular. Nós já estudamos que o nosso corpo possui uma diversidade de tecidos e que podem ser classificados em 4 grandes grupos. O primeiro são os tecidos epiteliais, que é dividido em epitélio de revestimento e epitélio glandulares. Nós já estudamos esses tecidos. O segundo são os tecidos conjuntivos, que são divididos em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e tecido sanguíneo. Nós também já estudamos esses tecidos. E agora nós vamos estudar os tecidos musculares. Tecidos musculares é um tipo de tecido animal que apresenta uma característica mais marcante, sua capacidade de contração. Devido à sua capacidade de contração, extensibilidade, que é a capacidade de crescer, elasticidade, a capacidade de ir e vir, e excitabilidade, que é a capacidade de responder a estímulos, o tecido muscular desempenha um papel importante no nosso corpo. É devido à presença dele que conseguimos movimentar o nosso corpo, garantir o batimento cardíaco, permitir a movimentação de várias substâncias como o sangue e o alimento, garantir a estabilidade do corpo para a manutenção da postura, permitir que alguns órgãos aumentem de tamanho e retornem ao tamanho original, no caso da bexiga, do estômago, produzir calor pela sua contração. E aqui nós temos a classificação. Ele é dividido em tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado, também chamado de tecido muscular liso. Nós vamos estudar cada um deles. Primeiro, tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo dos vertebrados, formando o que chamamos popularmente de carne. Essa musculatura recobre totalmente o esqueleto e está preso aos ossos, daí ser chamada de esquelética. Outra característica do tecido muscular é quando vistas de microscópio óptico, as fibras musculares esqueléticas apresentam alternância de faixas. Observe aqui na figura. Observe que nós temos faixas claras e faixas escuras, que garante o padrão de estriações transversais. Olha só, essas estrias nas transversais, que na verdade são faixas, de feixes de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária e rápida. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tecido muscular você consegue controlar, você que determina o movimento. Então, é voluntária e é uma ação rápida. Já o tecido liso, que ele cobre alguns órgãos, como ele cobre paredes de órgãos ocos, como estômago, útero, bexiga, artéria, veias, vaso sanguíneo, etc. Ele é chamado de tecido muscular liso, também chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral. Vamos utilizar o termo sempre tecido muscular liso nas nossas aulas. Ele possui uma ação lenta e involuntária. Este tecido não possui estrias transversais, por isso ele é chamado liso. Então, aqui nós temos uma amostra de um tecido liso e a gente não consegue ver, como na outra imagem do tecido estriado esquelético, que a gente via aquelas alternâncias de faixas. Aqui a gente não consegue ver. Por que ele tem uma ação lenta e involuntária? Involuntária não comanda a ação do tecido liso, porque como nós vimos aqui, ele recobre as paredes de órgãos ocos. Então, eu não consigo controlar o movimento do meu intestino, da minha bexiga, dos meus vasos sanguíneos. São movimentos que estão ocorrendo no nosso corpo sem que nós possamos controlar. Não tem como eu falar assim, bexiga não esvazia, bexiga enche. Não, ela sofre ações involuntárias do nosso corpo. Outro tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco é um tipo de tecido muscular que forma as camadas musculares do coração, conhecido como miocárdio. Também é chamado de tecido muscular
estriado cardíaco, né? Já coloquei aqui, ou tecido muscular cardíaco. Então, assim como o tecido muscular liso, aqui a gente também não consegue controlar a ação desse músculo. Olha só o coração batendo. Eu não tenho como falar, coração, para de bater. Não, é uma ação involuntária, sem que eu tenha controle. Então, aqui eu trouxe a comparação para vocês dos três tecidos. Então, aqui eu tenho o estriado esquelético, eu consigo ver aqui camadas, né, de coloração, olha, feixes diferentes de cor, por isso o nome estriado. Ação voluntária, ou seja, eu consigo controlar. Ele recobre os nossos esqueletos. E aqui eu tenho o músculo estriado cardíaco, coração, né? Então, é uma ação involuntária, eu não consigo controlar. Já que no liso ou não estriado, também é uma ação involuntária, que eu não consigo controlar, porque ele recobre as paredes dos nossos órgãos ocos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de tecido muscular. A próxima aula é a aula de tecido nervoso, a última aula dessa sequência aqui do capítulo 7. Um abraço!